Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise política e económica da semana que passou. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero pedir desculpa às pessoas que já mandaram aqui e-mails e mensagens a perguntar se não havia Think Tank e se o Think Tank já tinha começado. O atraso foi nosso e por isso o nosso pedido de desculpas. Bem, antes de irmos também ao programa de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, vamos ao menu para hoje. Então o que é que temos para si? 3 pontos. As críticas do ministro Adão e Silva à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e a respectiva insistência na crítica, do género de não me vou retratar de nada. Em segundo lugar, o cheiro a esturro que exala dos negócios na área da defesa. E não é só Marco Capitão Ferreira o protagonista de todo este cenário. E em terceiro lugar, quando se analisam crises políticas, é mais importante analisar os erros do que os responsáveis. Isto, naturalmente, dizendo respeito à própria Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Então é precisamente por aqui que vamos começar. Joaquim Aguiar, quando se analisam crises políticas, é mais importante analisar os erros do que os responsáveis. Porquê? Porque os responsáveis nem sempre são os autores dos erros, mas, sobretudo, só interpretando os erros é que se consegue evitar a repetição das mesmas crises. Ora, aquilo que nós temos visto em Portugal é que as crises políticas e económicas se repetem como se não se aprendesse nada com os erros cometidos. Ora, quem não aprende nada com os erros cometidos condena-se a repetir eternamente os mesmos erros, que era uma das tragédias, uma das condenações a que se submetiam os criminosos, que era estarem na eterna repetição do mesmo e, portanto, repetindo indefinidamente os mesmos crimes. Ora, isto leva-me a procurar interpretar esta tendência para a repetição dos mesmos erros, analisando alguns dos temas que foram centrais em períodos políticos anteriores. Por exemplo, foi sempre central dizer-se que é preciso subordinar o poder económico ao poder político, porque o poder político tem uma base democrática e o poder económico tem uma base na exploração dos trabalhadores pelos patrões. Ora bom, a verdade é que já ouvimos isto tantas vezes que tem de se perguntar, mas afinal, que progresso é que houve nessa relação entre trabalhadores e patrões? De facto, já não há patrões, mas corremos o risco dos trabalhadores não terem onde trabalhar por não terem patrões. Ou seja, nós utilizamos algumas frases que são temas políticos de algumas épocas, mas depois esquecemos-nos de avaliar o que é que se obteve com esses períodos que tinham essas bandeiras como objetivos políticos. E já tivemos como objetivo político crescer mais do que os outros crescem. Aquilo que se verifica é que estamos a ser ultrapassados por aqueles que não cresciam. Ora, quem é ultrapassado por aqueles que não crescem é porque já há muito deixou de crescer. São estas perdas de memória seletivas que me aparecem quando digo que é mais importante interpretar os erros
do que andar à procura dos responsáveis. Esquecemos os responsáveis, como quando há uma visita de um Papa, perdão generalizado das penas mais leves, e sigamos em frente. Joaquim, o problema é que quando as pessoas se lembram dos erros, ninguém está interessado nisso, não é? Estão mais interessados nas pessoas, nos protagonistas, do que em perceber o que é que correu mal. Aliás, vamos fazer até um escurso histórico pelo nosso passado recente. Se os portugueses tivessem percebido o que levou à crise de 2011, em que nós ficámos sem financiamento externo, olhariam para aquela situação com os olhos diferentes do que olham hoje em dia. Porque, como sabe, uma boa parte das pessoas ainda continua a gritar por causa dos cortes de salários, cortes nominais, sem sequer perceber que depois há crises como a atual que acabam por provocar um corte igual naquilo que é o seu poder de compra. Não só igual, como pior, porque sim, é por outras razões, claro, e não são boas as razões atuais. Agora vamos às antigas. Importa recordar que toda a gente criticou o primeiro-ministro Passos Coelho porque ele foi de tal modo violento nos cortes de direitos e de salários que, obviamente, a seguir perdeu as eleições. Ora, o que nunca ninguém pergunta é e o que é que teria acontecido se as medidas do primeiro-ministro Passos Coelho não tivessem sido aprovadas e adotadas. Sim, o país não tinha financiamento de fora. Não só não tinha financiamento, como não ia mais ter financiamento. Sim, não haveria pensões, não havia salários na função pública, não havia nada. E portanto, são esses esquecimentos seletivos que a mim me preocupam, porque um eleitorado que não tem memória é como jogar aos dados com o destino de um país. Tanto faz fazer eleições como sortear os lugares. Aliás, houve uma proposta importante já no século XX de sortear os lugares no Parlamento. E, de facto, olhando para a qualidade dos que integram o Parlamento, entre escolher por eleições ou escolher pela roleta, o resultado não seria muito diferente. Agora vamos ao tal Adão e Silva. É de facto um funcionário a quem é entregue uma missão, e a missão é, vamos lá, esconder o que é que está dentro do caso da TAP, e ao aceitar essa missão, definiu um conjunto de ações que estão a revelar exatamente aquilo que os patrões desse funcionário lhe tinham pedido para esconder. Joaquim, o que está a dizer é que o que ele disse foi para desviar as atenções das conclusões do relatório da CPI, relatório preliminar, ou até para desviar as atenções desta demissão no governo, do Sr. Capitão Marco Ferreira. Não, foi mais a questão TAP, porque a questão TAP ainda está muito longe de estar destapada. Isto é, a questão TAP é um dos últimos exemplos do frasco da compota. Isto é, um dos últimos exemplos de centro de acumulação de capital que pode ser espremido para distribuir por clientelas. Ora, é justamente porque o inquérito parlamentar iria revelar, já estava a revelar, aliás, como se explicava a dança da
privatização, nacionalização, privatização, compra de aviões, utilização dos prémios de compra de aviões para financiar a compra de capital da empresa, todas estas estranhas coincidências viriam ao de cima se o inquérito parlamentar chegasse às suas conclusões. E, portanto, o que é que este funcionário Adão e Silva vem trazer de novo? Veio distrair do que viria a ser revelado no inquérito para passarmos a discutir uma coisa completamente diferente, qual é a qualidade dos inquiridores para chegarem a conclusões. E, portanto, não só se fazem desaparecer os mensageiros das más notícias, como se espera com isso desapareçam também as más notícias. Deixa-me ir ali ao Jorge. O Jorge está hoje a fazer o programa à distância. Jorge Marrão, vamos à primeira questão. A questão dos erros. Se devemos centrar nos erros ou nos protagonistas? Eu gostava de enquadrar este tema dos erros do que se passou na defesa e com Adão e Silva numa perspectiva um pouco mais lata. A maioria absoluta de António Costa está praticamente a esvaziar a política em Portugal. Está a deixar que a oposição quase que não tenha argumentos para fazer oposição, porque quem cria os sucessos e os insucessos da política portuguesa é um partido absolutista que é o PS, que, como domina a narrativa política de forma no mediatismo, diria, mais generalista, também depois atravessa para a sociedade, para pequenos grupos e para pequenas, eu diria, para pequenas quase tertúlias. E onde é que eu me fui apercebendo disto? Se nós repararmos, António Costa faz uma reunião com os seus ministros para se dedicar às pessoas. Isto é um contraponto contra, se quisermos, aquilo que a 4 de maio deste ano o Presidente da República disse e que pensava sobre António Costa e sobre o seu ministro João Galamba. E, portanto, o PS está a querer reconstruir uma narrativa que o país, as pessoas estão preocupadas com a sua vida social e económica e todos estes casos, todos estes incidentes não são muito relevantes para a vida cívica, porque nada disso é mais do que acender uma fogueira que é feita pelos mídias tradicionais, mas também pelas redes sociais. E, portanto, a estratégia, a narrativa é muito evidente. Eu vou-me dedicar às pessoas e, de repente, vai buscar, como diz bem Joaquim, um funcionário que vem dizer que os representantes do povo, a quem foram os representantes do povo que escolheram o primeiro-ministro António Costa, não, foi o Parlamento, é o Parlamento que escolhe o primeiro-ministro, que decide quem é o fundo do primeiro-ministro. Estes representantes do povo não estavam a fazer aquilo que deviam e, portanto, estariam, se quisermos, a degradar as próprias instituições. Ora, isto é muito estranho para um ministro que tem como responsabilidade criar uma credibilidade institucional e um respeito institucional num país em que já temos alguma desconfiança relativamente aos deputados e ao Parlamento, vir dizer que a comissão de inquérito, como é que se tinham portado os membros dessa comissão de inquérito. Se nós nos lembrarmos num think tank que tivemos aqui há uns tempos, nós referimos que realmente os deputados estavam a tornar-se uma espécie de polícia judiciária com dificuldade em fazer o contraditório e obter provas e, portanto, estavam a fazer o desgaste político que se percebe para a política, mas que provavelmente iria
descredibilizar a sua função. E isso é uma verdade, que nós não podemos, diria, fugir, mas não pode ser o ministro a dizer isso. Porquê? Porque a sua responsabilidade é credibilizar as instituições da democracia. Jorge, mas e, portanto, esta contradição... Jorge, quando ele foi confrontado publicamente com as críticas de que foi alvo, desde o PSD ao próprio Partido Socialista, inclusive ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a resposta dele foi bom, mas se o Governo pode ser alvo de críticas, a Assembleia da República também não se pode isentar de críticas por parte do Governo. É muito fácil. É que o ministro, quando fala, não fala como ministro. Ele é basicamente um funcionário do partido de António Costa, que repete a ladainha que o chefe lhe envia e manda para cumprir aquilo que ele sempre teve, diria, assalariado. Sim. Jorge, que é fazer agora... a narrativa da contracorrente. Sim, antes de prosseguir. É importante perceber, mas antes de Camilo, deixa-me explicar só, porque há pessoas aqui que já me escreveram a dizer que não sabem, desconhecem aquilo que o Ministro disse. Então eu vou citar a entrevista que ele deu à TSF. A degradação do ambiente político não é independente de coisas como aquelas que se passaram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. E Adão Silva prossegue e diz que vê nos deputados desta comissão, atenção, abrir aspas, uma espécie de procuradores do cinema americano da série B da década de 80. Ou seja, a equivaler isto praticamente a um reality show. Desculpa lá, Jorge, já está esclarecido aquilo que as pessoas não ouviram ou não sabiam. Não, o que eu queria dizer é que o Partido Socialista, quando foi a crise de 2011, arranjou um conjunto de antenas políticas para a degradação do ambiente político e para a crispação do qual Pedro Adão Silva fazia parte. Claramente. E faz parte naquela tradição portuguesa daquela pessoa que fala com muita ponderação, com muito bom senso, que gosta de ter uma certa popularidade, publica as suas listas de música no Spotify, fala do futebol, portanto tem assim aquilo faz lembrar quando foi o regicídio em 1908, quando o rei Eduardo VII falou com o embaixador português Sobralo, sobre Portugal, fez uma coisa muito interessante. Isto pode ser útil para as pessoas perceberem. Mas que país é esse em que se mata um rei e um príncipe e a primeira medida que se toma é demitir um ministério? Ou seja, o país não entende a resolução dos problemas tais como eles são. Portanto, arranja manobras de diversão para fugir à essência. Camilo, repara o paradoxo disto. No momento em que o primeiro-ministro diz que vai fazer uma discussão sobre as pessoas, esvazia o espaço político com as pessoas para dar aso à discussão, esta discussão que nós estamos a ter aqui do Ministro da Cultura, que não tem nada a ver com políticas públicas para resolver o problema das pessoas. E, portanto, isto leva àquela ideia básica da política. A ideia básica é uma manipulação social para assegurar o poder e influência do conjunto limitado de pessoas. E é este conjunto limitado de pessoas que tomou conta do país e que está a fazer a manipulação permanente para atingir os seus objetivos que nós temos dificuldade em descortinar, a não ser aqueles que a Constituição os obriga a ter, mas que nós não percebemos com algum rigor. Mas então não estão resolvidos os problemas da educação, não está resolvido o problema da saúde, não está resolvido o problema da dívida pública, não estão resolvidas a competitividade empresarial, não está resolvido o problema da imigração, não está resolvido o problema das polícias, não está resolvido o problema dos bombeiros. Quer dizer, nós olhamos e dizemos, mas então que país é este? O que é que nós estamos a discutir das pessoas? E então voltamos a uma outra narrativa que o Joaquim há pouco ensaiou e que eu gostaria de recuperar, que é a narrativa de que é preciso encontrar conflitos de classe, de uma lógica marxista. O poder económico contra o poder político, os patrões contra os assalariados. E, portanto, é nesta manipulação permanente que o país está a viver já há alguns anos. E é óbvio
E repara, Camilo, a reação do Presidente da Comissão, eu não sei até que ponto é que não é uma reação. Há aqui uma responsabilidade dos militantes do PS que é muito mais séria do que parece. Porque uma crítica feita por um terceiro que não é militante do PS, é de uma força política ou tem uma preferência ideológica que não se alinha com o PS, tem um valor relativo. Podemos dizer, tem um conflito de interesses ou tem um interesse objetivo que é descredibilizar o PS. Mas a falta de crítica interna, basta pensar em Marta Temido, que tem 99% dos votos, quando foi demitida como ministro porque não conseguiu cumprir as suas funções. E, portanto, esta falta de crítica interna é uma responsabilidade do próprio PS. Ora, vamos juntar a isto, e porquê é que eu quero fazer esta associação de várias coisas? Porque isto determina um padrão. Vamos juntar a isto um conjunto de demissões que ocorrem em que o Primeiro-Ministro quase que, enfim, acossado pela opinião pública é que veio falar, mas dando sempre o benefício da dúvida. O que é que isto é? Nada mais é do que a proteção de uma rede de interesses e de um conjunto de pessoas que geram influência e de uma solidariedade que é uma solidariedade que não é com o país, é uma solidariedade partidária, é uma solidariedade de companhão de route. E é esta solidariedade dos tais companhão de route que destrói a percepção da política, porque nós percebemos que se algum ministro ou algum secretário de Estado tem uma suspeita fundada, é melhor resguardar-se e sair, porque é a forma de proteger as instituições. Jorge, mais claro não podia ter sido o Presidente da República. Mas antes de passarmos à questão dos negócios na defesa e das suspeitas do Ministério Público e da Polícia Judiciária, deixa-me só pegar numa coisa que o Joaquim já disse e tu repetiste, que é isto é um problema para o regime, aquilo que o Partido Socialista está a fazer. Mas claro, há uma pergunta que sai daqui, que é, então, mas isto não revela um déficit da oposição? Porque a própria oposição é que não consegue impor a sua agenda e explicar ao país que isto está a ser veiculado pelo Partido Socialista como uma belíssima agenda de marketing, são falsidades e meias verdades, quando muito. Camilo, basta olhar para o panorama da imprensa em Portugal e dos mídias em Portugal. A pergunta é como é que é feito o alinhamento das agendas. E o alinhamento, porque é que eu digo que é difícil a oposição em Portugal? Não quer dizer, não estou a querer retirar a responsabilidade da oposição, não ser mais oposição. Não é isso. O que eu quero dizer é que é difícil porque o alinhamento da agenda é sempre favorável a estas situações. Porque, reparem, basta até... Eu vi um ataque de uma colega tua relativamente ao que disse o ministro Adão e Silva, e portanto é uma jornalista que tem um alinhamento mais à esquerda e portanto mais sensível se quisermos, às opiniões do Partido Socialista, e parece que ela está a fazer escrutínio, mas ela esquece de dizer o essencial. Porque é que nós estamos aqui a discutir isto? Não consegue, e portanto foi atrás de uma montagem da tal manipulação social para manter a influência na comunicação social. É isto que interessa aos mídias, é isto que vamos discutir. Quando o ministro transforma os deputados em procuradores, o que é que está a querer fazer? Em termos práticos, pergunta-se, mas o ministro tem como responsabilidade descredibilizar a Assembleia da República e os seus representantes? Então, se é essa função, desconhecíamos, passou a ser uma função dentro do governo, o ministro fazer isso. E depois vem com o argumento, que é o argumento abrilista, qualquer coisa em Portugal é relativamente, não se pode ofender a liberdade de expressão. Mas quem ocupa instituições tem o dever e a responsabilidade de comunicar de acordo com a responsabilidade que lhe é atribuída por estar nessas instituições. Não é uma pessoa, a pessoa tem sempre essa liberdade, mas quando está enquadrada tem que respeitar o enquadramento institucional.
Se não, se quiser ser comentador sobre governo e sobre parlamentos, olha, que venha para o think tank, que venha para outros programas, mas não é essa a função do ministro, não é? Presumo eu. Agora deixa-me levar a análise mais adiante. Na sequência das críticas de Pedro Adão e Silva, houve 2 deputados, aliás, o deputado Lacerda Salles, que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, e a deputada Alexandra Leitão, que vieram criticar as declarações do ministro e sugerir inclusive que ele se retratasse. Bom, primeiro ponto, Pedro Adão e Silva não se retratou, o que revela bem a estratégia que estavas a falar. Em segundo lugar, é uma pergunta que me parece a pergunta da semana, que é: tu achas que tudo isto começa a revelar algum mal-estar dentro do Partido Socialista em relação à forma como o Primeiro-Ministro está a levar estes assuntos e também estes casões, porque já não são casinhos em casos, são casões que começam a acontecer no governo? Camilo, eu vivi muito no mundo empresarial, e no mundo empresarial, quando discutia lideranças, dizia sempre que nenhuma organização é melhor que o seu chefe. E o chefe de Adão e Silva não se retratou perante o Presidente da República. É verdade. Portanto, seria estranho que um ministro seu fizesse isso perante um presidente da CPI. Portanto, ele é igual ao chefe. Ele é igual ao chefe. Claro, não, é empregado do chefe, que é um bocadinho diferente. Portanto, é recrutado pelo chefe. Empregado no bom sentido, como é óbvio. Mas vamos pensar na dignidade do que fez Lacerda Salles. Ele não tinha como obrigação disciplinar o comportamento dos deputados. E, portanto, até foi um presidente que, vindo da área política, teve um equilíbrio, se quisermos, que nenhum deputado de nenhum partido, se quiser, teve a ousadia de o atacar. Portanto, foi uma pessoa que exerceu aquele cargo com o simbolismo institucional que a isso o obriga. E quando ele faz isso, ele só está a proteger a democracia, o Parlamento e os seus deputados, ainda que eu não tenha gostado do que os deputados fizeram relativamente ao próprio ministro, porque aquilo parecia realmente um inquérito em que o ministro tinha que se lembrar quase que a horas que se tinha deitado ao minuto, e a que horas se tinha levantado, e a que horas se tinha telefonado. Portanto, aquilo é uma coisa um pouco estranha. Mas respondeu o Presidente da Comissão de Inquérito, teve essa dignidade de tentar pôr aquilo no que é normal, dizer, por favor, não vamos transformar isto, que já provavelmente não foi uma coisa muito bonita de se ver, agora num ataque aos deputados. A pergunta é, mas para quem andou anos a fazer narrativa política a favor do PS, nós acharíamos que iria fazer de forma diferente agora? Não faria. Portanto, a ingenuidade de Lacerda Salles acho que é essa. É que ele não sabe com quem é que estaria a meter-se. Mas também é verdade que é este ministro o escolhido e não outro para fazer isto. E, portanto, nós estamos numa situação que eu diria muito complexa do ponto de vista institucional, que me faz lembrar a expressão do professor Cavaco Silva, que é: eu não vou falar mais para não acicatar mais isto, que isto já está muito confuso. Mas realmente é óbvio, qualquer pessoa com bom senso percebe que entre a luta do Partido Socialista interna para a sucessão de António Costa, a escolha de António Costa sobre o que vai fazer a seguir, o processo de José Sócrates, todos os processos que estão envolvidos os ministros socialistas, o país não está resolvido, tudo isto é uma embrulhada que nós, vamos vivendo. E aí eu percebo, Camilo, há uma coisa que nós na política temos que ser sempre humildes, que é: as pessoas tentam resolver os seus problemas da melhor forma. E é natural que se concentrem mais naquilo que lhe interessa, aos seus interesses mais básicos e egoístas, e que não se lembrem, como dizia o Joaquim, o eleitorado perca a memória. Porquê? Porque isso é a maneira de serem defendidos daquilo que eles veem que é uma impossibilidade, que é como é que o país vai mudar.
Faz-me lembrar as palavras de Fátima Bonifácio sobre Portugal, que dizia que Portugal é um país que nada é intenso, é tudo em banho-maria, é tudo muito previsível, não há grandes ondas, não há grandes oscilações e, portanto, as pessoas vão tratando da sua vida, vão tratando da sua vidinha e, portanto, deixam esses assuntos mais complexos, mais difíceis para adiante. Não e querem depois, ondas. obviamente, não querem ondas. Sim, vou voltar aqui ao Joaquim. As reações de diversas personalidades do PS começam a revelar desconforto. Eu até vou mais atrás do que aquilo que disse ao Jorge há bocadinho. Quando foi do caso de Galamba, Carlos César, o insuspeito Carlos César, que esteve sempre ao lado de António Costa, foi o primeiro a vir dizer que devia haver uma remodelação séria do governo. Depois disso já se sucederam outras personalidades no PS com a mesma opinião, inclusive Francisco Assis. Agora vemos a deputada Alexandra Leitão, que não é conhecida por ser muito crítica em relação à direção do PS, dizer que o ministro devia retratar. E vemos Lacerda Salles dizer preto no branco que o ministro não tem razão e que ele devia retratar-se também. Ou seja, isto revela um desconforto entre o PS face à forma como António Costa está a governar o partido e o governo. Esse desconforto, que é óbvio, de alguns elementos do PS, tem a ver com a perspectiva de que este capítulo da história está a chegar ao fim. E, portanto, vai ser preciso selecionar os protagonistas que passam ao capítulo seguinte. Quando o Joaquim diz este episódio está a chegar ao fim, é o de António Costa? Não, é o do regime. É mais grave ainda. É mais grave, porque é o fim da ocultação dos objetivos do Partido Socialista. Os objetivos do Partido Socialista são estruturar um regime distributivo. Mas para estruturar um regime distributivo é preciso monopolizar os centros de distribuição. É aí que aparece o programa das nacionalizações em 1975. Isto é, tratava-se de fechar todos os guichês de distribuição para concentrar num único centro distributivo. E porquê? Porque o poder político em Portugal não pode concorrer com o poder económico porque não tem as qualificações que seriam necessárias para poder dispensar o papel do poder económico privado. Ora, o que se fez em 75 foi destruir esses centros privados de racionalização da estratégia económica e de acumulação de capital, que eram os motores do crescimento das décadas 30, 40 e 50. E, de repente, quando se tiram esses centros de acumulação de capital privados, destrói-se também aquilo que era a possibilidade pluralista em Portugal. Porque, se é verdade que podem existir vários partidos, não é menos verdade que só há um orçamento. E é através do orçamento que se faz a distribuição. Quando se recordam os submarinos do Paulo Portas, não se pode ignorar os Airbus da TAP. Isto é, cada um desses investimentos que o país fez tem como contrapartida dos produtores prémios que são devolvidos aos compradores. Aquilo que se fez na TAP
foi utilizar os prémios da Airbus para financiar o capital com que os privados iam comprar o capital da TAP. Ora, isso é o que não pode ser revelado na comissão de inquérito parlamentar. Porque se for revelado, então serve para comparar com outras situações. E onde houver programa de políticas públicas, é preciso procurar o modo de financiamento. Se o modo de financiamento não é de mercado, é de transferência orçamental ou de transferência de dívida pública, então é natural que existam interesses que, sem arriscarem o seu capital, se servem do capital desses programas de política pública para se apropriarem dele. E é isso que nós encontramos. Seja diretamente no financiamento desses produtos das políticas públicas, seja através das concessões que são feitas na base dessas políticas públicas. E acabamos por reconstituir centros de acumulação de capital que não se apresentam como centros privados, mas que se servem das políticas públicas para ter benefícios privados. Ou seja, das virtudes públicas que se alimentam os pecados privados. É por isso que um Parlamento pode fazer comissões de inquérito. Mas é por isso que nenhum funcionário do Estado pode considerar essas comissões de inquérito como modos de degradação da política. Não, a política é que degradou as comissões de inquérito. Não são as comissões de inquérito que degradam a política. Joaquim, deixa-me aproveitar a ocasião para darmos um salto agora na análise desta semana, porque esta semana ficámos a saber, aliás, sexta-feira ficámos a saber da demissão do professor Marco Capitão Ferreira. Ora bem, Marco Capitão Ferreira tinha estado como assessor do Ministério da Defesa para a avaliação do contrato de manutenção dos helicópteros CH-101, que são helicópteros de busca e salvamento, e 5 dias depois demitiu-se do cargo, sem, no entanto, deixar de receber 61.500 euros. Ora bem, esta foi a primeira notícia que cheirou esturro. O senhor não se demitiu e, na sexta-feira da semana passada, a Polícia Judiciária e o Ministério Público fizeram buscas e foram constituir, o Ministério Público constituiu o professor Marco Capitão Ferreira arguido neste processo. Bom, agora vamos olhar para a pintura mais vasta. É como os painéis de São Vicente, não é? Estão ali as figuras centrais e depois vê quem é que está à volta. E quem está à volta são pessoas como Alberto Coelho, que não tem nada a ver com o Partido Socialista, era da área do CDS, que esteve envolvido nas órbitas do Hospital Militar, que foi indicado pelo próprio Marco Capitão Ferreira, ou seja, estamos a ver aqui uma espécie do regime todo metido à molhada. E o regime são partidos de direita, ou gente ligada a partidos de direita e gente ligada a partidos de esquerda. E depois vemos mais uma coisa estranha. O senhor Primeiro-Ministro é talvez o Primeiro-Ministro que mais coleciona gente pouco desejável no governo. Porque tinha um arguido chamado Miguel Alves, manteve-o até ao fim. Agora tem aliás, passou a ter um arguido de Marco Capitão Ferreira e foi até ao fim. Isto revela o quê do regime? Revela as redes de interesses e proteção. Isto é, redes de interesses para receber, mas também redes de proteção, porque quando qualquer coisa acontece mal, é preciso proteger o que foi apanhado
nessa curva. As redes de interesses podem ser abertas, conhecidas, a atuar no mercado. As redes de proteção são sempre secretas, porque a proteção, para poder funcionar, não é com polícias farados. A proteção, para poder funcionar, é uma proteção não apenas institucional, mas também jurídica, neste sentido, que é um lema socialista. Para os nossos, tudo. Para os outros, aplica-se a lei. Ora, é esta distinção que caracteriza a rede de interesses e proteção. Os interesses e proteção é, para os nossos, tudo. Joaquim, deixe-me acrescentar um elemento de complexidade neste processo. De todos os setores da sociedade, aquele onde temos mais dificuldade em penetrar, conhecer detalhes, inclusive nós jornalistas, quando questionamos o Ministério ou quem está envolvido nestas empresas, raramente saem informações. Ou seja, parece haver na área da defesa um secretismo maior do que existe noutros setores da sociedade. Porquê? Pela própria característica do setor e a sua ligação à instituição militar. Porque a instituição militar é, por natureza, uma rede de proteção e que se pode transformar em rede de interesses. Não é que a instituição militar seja o equivalente a uma máfia. Não, a instituição militar tem sempre o potencial de passar de uma rede de proteção para uma rede de interesses. Que é o que parece estar aqui em causa. E é o que acontece quando enfraquece a autoridade das hierarquias militares. Quando essa autoridade enfraquece, então rapidamente se criam redes de proteção. E essas redes de proteção são impenetráveis a quem observa de fora. E, portanto, é preciso que, se as hierarquias militares enfraquecem, é preciso que o poder ministerial, neste caso, o Ministério da Defesa, tenha maior vigilância sobre o que se passa na instituição militar. Agora, se é através dos controladores que se desenvolve a infecção, é evidente que já não vai parar a infecção. Só para quando o doente morre. Esta vulnerabilidade de organizações que começam por ter um espírito de corpo que define como se desenvolvem as proteções. Joaquim, a comprovar o que o Joaquim está a dizer sobre as redes de interesse e o espírito de proteção. Há aqui uma série de ouvintes, de espectadores, um deles perguntou assim: o que andará Miguel Alves a fazer agora? E agora veja a diversidade de respostas. Está de férias no Algarve, está nas águas do Minho, um tacho político. Portanto, estas pessoas têm sempre um retiro, têm sempre um backup onde vão quando acontecem estes desastres. Isto é a prova que existe aqui uma rede de interesses e de proteção. De interesses e de proteção, porque não é só de interesses. Nós normalmente olhamos para isso e dizemos: não, alguém está a pôr a mão na carteira. Não, é mais do que isso. É alguém que está a vigiar quem é que mexe na carteira. E quem mexe na carteira a seguir vai pagar o imposto de silêncio. Joaquim, esta proteção, esta solidariedade, este secretismo da instituição militar, terá alguma coisa a ver com o facto dos militares estarem na origem da Terceira República? Ou seja, terem sido eles os protagonistas da Revolução de Abril e, portanto, foram sempre protegidos ao longo dos últimos 50 anos?
foram protegidos e continuarão a ser protegidos, mas não ganharam poder e influência. E não ganharam poder e influência porquê? Porque o objetivo dos políticos é não permitirem que haja centros de poder e distribuição acima deles. E é por isso que os políticos têm por objetivo eliminar todos aqueles que se podem autonomizar. Seja na comunicação social, seja nas universidades, seja nas igrejas, o controle dos operadores destas instituições é sempre uma necessidade para o político. E, portanto, quando o político diz é preciso que o poder económico se submeta ao poder político, o que está, de facto, a querer é o monopólio do poder político. Deixa-me voltar ao Jorge. Jorge, vamos passar para esta questão da defesa. Primeiro a nebulosa, segundo a teia, que envolve personalidades de variedíssimas áreas, inclusive a da direita e da esquerda, um ministro que parece que já tinha assinado um contrato e depois é que aparece a assessoria, ou seja, tudo isto aqui, este cheiro a esturro que graça, acontece porquê? Camilo, a pergunta é complexa, vou tentar responder, mas talvez começasse por uma ideia. O Estado a mais, ou seja, quando nós o que estamos a observar em Portugal é uma ida, como diz o Joaquim, das redes de interesse à compota e ao pote dos dinheiros públicos. E provado ou não provado, com suspeitas ou fundadas ou infundadas, está-se a transmitir uma ideia que a política, o que é um pouco verdade, é a manutenção de poderes de influência e de acesso a recursos, e esse é o seu poder, é poder redistribuir recursos, e portanto a política é a competição entre recursos que por vezes conflituantes e contraditórios, e portanto essas redes organizam-se à volta de quem pode redistribuir e depois faz aquilo que é normal, mas que está a tornar normal, que é um abuso, se quisermos, de posição dominante. Para quem é do setor privado perceberá melhor isto. No fundo são empresas que têm muitos recursos e portanto abusam da sua posição dominante. Mas vamos à política na sua essência. Se houver um partido em Portugal que venha defender uma melhor remuneração dos políticos, esse partido não vai ter votos. É sovado na praça pública. É sovado na praça pública. Então, vamos reparar o ridículo disto. As pessoas lutam por melhor PIB, melhores salários, melhor rendimento, mais riqueza, e nós estamos a pedir à política para se tornar indigente, miserabilista, e os políticos ganham pouco. Qual é a melhor maneira de silenciar as oposições? Para um país que tem um Estado acima dos 50%, se quisermos, em relação ao PIB. A melhor maneira de silenciar as oposições é trazer alguns agentes dessa oposição para os locais de redistribuição. E, portanto, é uma espécie de um compromisso não ideológico, mas é um compromisso de defesa da política de uma forma muito estranha. E, portanto, embrulham-se todos no mesmo problema. E não é por acaso que nascem os movimentos contra os políticos. Porquê? Porque vem sempre com a ideia, eu não sou um político tradicional, ou seja, eu não faço parte dessa pandilha que anda a redistribuir cargos e funções e panaches e poderes, não faço parte disso. Eu sou um outsider. Isto em Portugal é muito importante.
os outsiders em Portugal fazem muita diferença. Porquê? Porque não fazem parte da corte. A corte que tem os dinheiros públicos e que redistribui. Um outsider é aquele que o povo depois olha, é uma espécie de um Dom Sebastião em que diz: eu não tenho nada a ver com esta guerra aqui e, portanto, eu vou pôr ordem na casa. Portanto, isto passa a ser um aspecto muito relevante. Ou seja, é a degradação da política feita por ela própria. Mas vamos ao pecado original. A confissão é um ato sigiloso. O Joaquim queria que os políticos reconhecessem os erros da praça pública, dificilmente vai vê-los a fazer isso. Talvez num confessionário façam, mas que agora, grande parte deles agora são ateus, portanto nem isso são capazes de fazer, mas não o vão fazer. Mas em tudo isto há pecados originais. Há um pecado original na Constituição do governo de António Costa. O pecado original da Constituição do governo de António Costa é ocultar aquilo que toda a gente estava a ver, que foi o desmandos do engenheiro José Sócrates. E, portanto, interrompeu, se quisermos, a limpeza do terreno que tinha sido minado pelo anterior Primeiro-Ministro. E, aliás, fez uma coisa mais interessante, que foi reverter tudo e foi buscar os parceiros que nunca tinham sido parceiros da própria... nunca tinham sido parceiros do governo e passaram a ser parceiros do governo. E, portanto, este pecado original agora está a aparecer outra vez, que são essas redes que sabiam como é que se faz a criação de poderes para que o PS possa malhar na direita ou para quem se mete com eles. E, ao fazer isso, portanto, basicamente estão a consolidar uma noção de política em Portugal. E esse é o problema que nós hoje temos para resolver. O maior embate para mim, Camilo, desta legislatura, e se quisermos destes últimos anos, é sem dúvida o discurso do Presidente da República de 4 de maio, em que ele de forma cristalina caracterizou o que é a governação socialista de António Costa através do seu ministro. E deu-lhe o benefício para ele se regenerar, para ele reconhecer o erro, nem que fosse de forma explícita, mas de forma implícita, ou pelo menos dava um jeitinho. Não o quis fazer, e a minha leitura de que ele não quis fazer é porque privilegia a solidariedade dos companhões de rutas. Ou seja, prefere um país moribundo, um país amorfo, um país que não tem dificuldade em perceber qual é o futuro, a reconhecer que a política devia mudar. Eu não vou nem quero contribuir para a degradação da política e dos políticos, porque não há política sem políticos. E, portanto, quando os políticos que dizem que não são políticos vêm para a política, é uma contradição nos próprios termos. E, portanto, nós temos que ler as pessoas em concreto aquilo que fazem quando exercem os seus cargos políticos. Não, vão lá ver, não fazer abominar uma classe por inteiro por haver indivíduos que não a sabem praticar no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. Mas o que está aqui em causa não é isso. O que está em causa é perceber se existe mesmo, e começa a haver indícios claros que existe, uma rede clientelar que reúne vários quadrantes políticos dentro dos negócios da defesa. E é tanto mais preocupante, porquanto algumas das despesas que derraparam nos últimos meses, para não dizer anos, como foi o caso do Hospital Militar de Belém, que estava orçamentado em 750 mil euros e termina em 2,5 milhões, não é? E começam a suscitar outras perguntas. E uma das perguntas, Jorge, é ainda mais grave. A defesa em Portugal vai ter um orçamento muito simpático para os próximos anos. Não apenas porque vem dinheiro de fora, mas porque Portugal tem de reequacionar aquilo que é o investimento na defesa por causa dos novos compromissos da NATO e com particular destaque para aquilo que se passa na Ucrânia. Ora, se nós já temos esta rede que é duvidosa,
que levantam um cheiro nauseabundo e temos pela frente uma jarra, um jelly, uma jelly jar, como diz o Joaquim, não é? Ou seja, está ali um novo pote de marmelada. E esse pote de marmelada é doce e é grande, estamos mesmo a ver o que é que vai acontecer nos próximos anos. Ora, o problema aqui é que temos esta rede clientelar e parece que só agora é que descobrimos isto. Isto não é preocupante? Camilo, eu julgo que nós podemos estar a confundir a questão das redes de interesse e os modelos de distribuição com a criminalização Sim. do que fazem os agentes políticos em benefício próprio. A rede de interesses, para mim, e presumo para o Joaquim é similar, é uma rede de interesses que é contrária aos interesses do país e por isso é que nós temos que a criticar. Ou seja, a política sempre foi e será um modelo de redistribuição entre interesses divergentes da sociedade. Os professores querem tudo, os médicos querem tudo, os militares querem tudo, o pessoal da Segurança Social quer tudo, as pessoas querem a melhor Segurança Social e nós somos confrontados com umas redes que estão dentro dessas instituições e que ganham força de forma legítima, mas também de forma ilegítima, mas que vão contra os interesses do país. O que é os interesses do país? É comprar equipamentos que eu não preciso? É ter professores a mais? É ter médicos que têm as suas carreiras, diria, definidas e têm outras profissões que são precárias? Essas redes de interesse, que são pessoas em concreto que querem manipular as políticas públicas e desviam o país de um rumo, é nessas redes de interesse e nessa falta de sentido e de visão de país que nós temos de nos concentrar. Não é tornar a política num tribunal e criminal. Porque o que nós estamos a fazer é dizer que rouba-se na defesa, rouba-se não sei onde. Não, isso haverá sempre, e não temos que pactuar com isso, nem como é que dizer, nem ser ligeiros com esse tipo de atitude individual. Isso é verdade, mas temos aqui um fator acrescido de preocupação, que é, até agora, não se consegue penetrar nestes meandros, a informação é secreta, não se consegue aceder a ela, e pior, só agora que a Justiça parece ter descoberto isso, porque isto é uma questão de crime como tudo isso. Camilo, vamos ser, nós parece que somos falta de memória. Quando António Costa foi para o governo, disse que as grandes obras públicas eram aprovadas por 2/3. Sim. Que era, no fundo, o país estava de acordo para onde é que caminhava. O que é que aconteceu isso? Camilo, essas coisas desaparecem porque as redes de interesses, obviamente, e as redes de interesses são os interesses privados e os interesses políticos, não é públicos, é políticos, que se organizam para tomar conta do orçamento do Estado, que é todos nós. Mas isso é um problema à esquerda e à direita. Portanto, não é o facto de nós tentarmos dizer assim, não, nós vamos tornar, vamos trazer ética para a política, mas a ética para a política é uma ética individual, pode ser também uma ética coletiva, mas a maior falta de ética coletiva é esses interesses não serem transparentes e nós não percebemos. O Joaquim tem razão. No caso da defesa, Camilo, nós temos de ter aqui algum cuidado adicional, porque há uma ditadura da chamada ideologia da transparência, parecendo que o facto de ser tudo transparente que torna tudo com maior lisura. Não é verdade. Nós temos de ter mecanismos internos dentro da governação pública que nos protejam dessa, se quisermos, essa captura que possa existir por alguns interesses em relação aos ministérios. Agora, transformar um problema de defesa, Camilo, vamos ser práticos. Nós, quando estamos a falar em defesa, estamos a falar na defesa contra quê? Contra o inimigo externo, contra uma força terrorista, contra a revelação
do qual é a política no seu detalhe, é óbvio que pode ser prejudicial para o próprio país. Portanto, o poder sempre teve um certo secretismo em relação a um conjunto de matérias. Não é por acaso que há classificação de documentos do governo. É óbvio que os governos não querem o escrutínio dos jornalistas. Sempre foi assim. E será sempre assim. Porquê? Porque estão a fazer coisas que eles sabem que podem ser interpretadas pelo povo como não a defesa dos interesses gerais coletivos. Este é o problema. Agora, no caso da defesa, este assunto é muito mais sensível, porque a pergunta é como é que nós vamos transformar uma política de defesa toda ela transparente. E, portanto, tem que haver mecanismos. Reparem, nós tivemos há pouco tempo a discussão do SIS. E reparemos que aquilo foi uma coisa muito difícil de fazer. Porquê? Porque aquilo que estamos a falar sobre o que é não fazer os serviços de informação relativamente às ameaças à República. Não se pode tornar isto público, presumo eu, independentemente de haver compras ou não de equipamentos e de alguém se ter abotoado com alguma comissão ou algum dinheiro por baixo da mesa. Eu julgo que o nosso debate aqui é um debate sobre porque é que, e voltemos ao Pedro Passos Coelho, que é importante, porque é que Pedro Passos Coelho, e provavelmente se calhar foi o seu pecado original, todos temos um bocado original, portanto não vamos ser ingênuos, Pedro Passos Coelho destruiu as redes de interesse que vinham faladas do Partido Socialista de José Sócrates. E foram essas redes de interesse que criaram a narrativa de que parece que Pedro Passos Coelho encarnava o diabo. Não, para eles ele era o diabo, isso eu não tenho dúvida. O que eles transformaram foi o diabo que era para eles, agora é o diabo para o povo inteiro. E esse provavelmente foi o erro do PSD. Confundeu o papel de Pedro Passos Coelho na lógica de limpeza do terreno das redes de interesses que tinham gerado a bancarrota e não quis atacar esse assunto desta forma. Quis atacar o assunto como não, atacámos as pensões, as pessoas e tal. Foi esse o erro, julgo que o PSD provavelmente cometeu. Temos de fechar isto hoje, porque já estamos bem para além da hora. Eu não queria fechar o programa de hoje sem fazer uma referência e um agradecimento ao Fausto Barbosa, que está em Geneve, e diz que aqui de Geneve já comprei um Rolex com a hora das 17h30 e esse relógio nunca falha. Ficamos contentes de perceber que o Fausto e muita gente de fora nos vê e depois dá feedback sobre o programa. Bem, como dizia há bocadinho, chegámos ao final do programa de hoje. Voltaremos na próxima terça-feira. Mas antes de sair, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Quanto a mim, voltarei amanhã de manhã. Quanto a nós, voltaremos na próxima terça-feira e para o final fica o pedido sempre fazer partilha e subscrever o canal. Não preciso dizer porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Muito obrigado.